Direitos de ir e vir são violados para pessoas com deficiência em Ribeirão Preto. Temos dois casos que mostram bem essa situação. Um envolve o transporte público e o outro a falta de acessibilidade em calçadas e ruas da cidade. Todos os dias, o Anderson faz um trajeto de 1,5 km do bairro em que mora, na City Ribeirão, até o ponto de ônibus, de onde vai para a faculdade. A distância não seria problema se não fosse a falta de acessibilidade. Vem carro de lá para cá e vem numa alta velocidade. A gente acompanhou o estudante em todos os trechos que faz diariamente e vimos o risco que corre de ser atropelado. Pelo caminho ele encontra calçada com mato alto, com desnível que pode tombar a cadeira de rodas. Você percebe que a calçada não é preparada não só para cadeirante, até um idoso que vai usar, olha como você vê. Ou até mesmo falta do passeio público, por isso vai para a rua. Sem contar o asfalto precário, que também dificulta o direito de ir e vir. Isso é o retrato do que eu enfrento todos os dias. Fora o desafio que é andar nessas calçadas que não tem uma rampa de acesso, no qual o piso é desregular, uma calçada mais alta do que a outra. É claro que com o passar dos anos eu fui adquirindo algumas experiências na cadeira que me possibilita enfrentar esses obstáculos. Só que quando eu venço cada obstáculo desse, surge em mim uma preocupação. E o próximo e o outro que não tem essa mesma habilidade, como é que faz? Anderson ficou paraplégico em 2015 após um assalto no Jardim Paulistano. Quando parou o carro num semáforo no começo da noite, foi abordado por um bandido armado que atirou nele. A bala entrou do lado esquerdo do peito, atingiu o pulmão e lesionou a medula. Eu já tive isso designado pela vida, a vida já se encarregou disso. Só que depois da cadeira de roda, eu não achei que eu fosse enfrentar essas dificuldades. Então, assim, é muito triste lidar com uma situação dessa envergadura, principalmente sabendo que um dos direitos fundamentais que eu tenho garantido constitucionalmente está sendo violado, que é o meu direito de ir e vir. Outro exemplo de direito violado é o do Renato, que teve dificuldades para descer de um ônibus do transporte público após falha na rampa de acesso do coletivo. O caso aconteceu no Parque dos Pinos, em Ribeirão. Ele precisou de ajuda para conseguir desembarcar. Esse é mais um caso que esbarra nas dificuldades impostas por problemas em serviços que todos pagam. Representa a falta de cumprimento da lei. Nós temos na Constituição Federal o direito de ir e vir, que é de todo cidadão, e a gente vê depois em leis esparsas como o Estatuto da Pessoa com Deficiência e em várias outras legislações que determinam quais são as regras arquitetônicas para que a cidade e os cidadãos cumpram, né? Então a gente vê aí um descumprimento generalizado. A gente já devia ter na nossa cidade, né, calçadas acessíveis, ruas com entrada e saída das calçadas com rampas, e infelizmente a gente não vê isso em todos os lugares, né? No caso das calçadas sem acessibilidade, a advogada especialista em direitos da pessoa com deficiência explica que quando elas são particulares, o município também tem responsabilidade, que é a de fiscalizar e cobrar o proprietário. A calçada é de responsabilidade do cidadão cuidar, e da prefeitura, né, do poder público, a obrigação deles é fiscalizar. Então ele vem, fiscaliza se a sua calçada, do seu edifício, da sua construção, do seu comércio está irregular, é obrigação do poder público vir cobrar que você faça as adaptações legais necessárias. E de outra forma, em órgãos públicos, obviamente, a responsabilidade é de cada um desses órgãos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o Departamento de Fiscalização Geral foi acionado para verificar os locais mencionados e os proprietários das calçadas poderão ser notificados para fazer as adequações. Se os trechos forem municipais, aí eles serão feitos. Em relação à linha de ônibus, a Transerp disse que vai apurar o caso citado, mas que agentes do departamento realizam vistorias nos coletivos, em especial nas rampas de acesso, e o caso constatado teve uma falha aí de funcionamento que foi notificado ao consórcio Pró-Urbano. Já o consórcio respondeu que a linha do bairro Heitor Rigon teve um problema mecânico que foi solucionado imediatamente.
Sobre esse assunto que é importantíssimo, eu tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube a geógrafa e internacionalista, a Tatiana Garcia. Tatiana, os problemas mostrados então na reportagem, eles estão ligados ao transporte público. Ou seja, não é só uma questão de pensar a cidade para a pessoa com deficiência, mas de pensar em estratégias antes que a cidade fique intransitável de vez, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores do Jornal da Clube. Infelizmente, esse é um problema que atinge Ribeirão Preto e outras cidades do nosso país. E pensar em estratégias, tanto no que se refere ao planejamento urbano, visto que o plano diretor de Ribeirão Preto foi revisto há pouco tempo, em 2018, isso demonstra que há sim a necessidade de melhorar as vias públicas, de melhorar o transporte público para todos, né? Especialmente as pessoas que até pouco tempo atrás ainda eram consideradas invisíveis, como as pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida. E não só da deficiência física, mas também cognitiva, seja ela visual ou auditiva. Então, há uma série de equipamentos urbanos que precisam ser adequados para que efetivamente essas pessoas possam participar da cidade, ter o direito à cidade, ter o seu direito de ir e vir e participar da economia. Nós temos aí o exemplo do bairro City Ribeirão, um bairro bom para se viver, não é? E lá também tem problemas de mobilidade, ou seja, é um sinal de alerta que está ligado aqui na cidade. Claro, e infelizmente a situação do Anderson, ele vai ao encontro de problemas de outros bairros, então não é uma questão socioeconômica, é exatamente a falta de olhar do cidadão, do público de cada bairro, dos políticos, dos governantes, não só do executivo, do legislativo, para olhar para essas pessoas e pensar, a cidade está pronta para essas pessoas poderem circular? Independe da condição socioeconômica. Então, infelizmente, Ribeirão ainda passa por isso. Tatiana, Ribeirão está promovendo obras gigantescas. Temos aí corredores de ônibus, viadutos, túnel, mas se não resolver questões simples, como a que nós acompanhamos aí na reportagem, tudo isso pode não melhorar a mobilidade da cidade? Perfeitamente, André. As estratégias de melhoria da circulação urbana, elas devem ser complementares. É fundamental a construção de bons viadutos, rodovias, avenidas que se conectam e colocam o Ribeirão Preto e a região metropolitana na grandeza que representa. Porém, questões como essas, que esbarram na rampa, nas condições da calçada, no transporte público, que aí, considerando esses pontos das grandes obras que estão sendo feitas, certamente não vai priorizar somente o ônibus, o caminhão e o transporte individual, mas essas obras devem estar pautadas considerando pedestres, ciclistas, motociclistas e todos aqueles que de alguma forma têm algum tipo de mobilidade reduzida que precisam também passar por essas vias que estão em construção. Então, são estratégias complementares. Ribeirão Preto é um município, Tatiana, que se comunica diretamente com o mundo, né? Nós estamos prestes a ter, inclusive, o aeroporto internacional. Passou da hora de pensar também como uma cidade grande? Rapidamente, por gentileza. Claro, vemos o caso do plano diretor que já está atendendo essas questões da acessibilidade, considerando as pessoas com deficiência. Então, se Ribeirão Preto quer se conectar com o mundo, precisa fazer essas obras para se tornar referência como Barcelona e Londres. Tatiana Garcia, geógrafa internacionalista, foi um prazer recebê-la aqui no Jornal da Clube e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Boa tarde.